considera a sua vida leve? Cada vez mais tem se falado sobre esse assunto e é isso que eu vou propor nesse vídeo aqui. Então, quer entender mais sobre como você pode ter uma vida mais leve? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te falar o que pode estar te atrapalhando de ter uma vida mais leve, qual a importância disso na sua saúde emocional e eu também vou te falar aqui alguns exercícios práticos que vão te ajudar a trazer essa leveza na sua vida. Então já vai deixando o seu like e me assiste até o final. Primeiro ponto, não existe um conceito fechado do que significa uma vida leve. Então você já vai perceber que o que significa uma vida leve para mim pode ser diferente do que é uma vida leve para você. Por isso que quando a gente pensa em definição para o que seria essa vida leve, a gente precisa se perguntar para quem? É uma vida leve para quem? Então é sim um olhar muito subjetivo, singular, e nesse vídeo aqui eu quero te ajudar para que você perceba o que seria essa vida leve para você olhar para a sua experiência de vida e refletir, a minha vida tem sido leve? E se eu não estou vivendo essa experiência de leveza, o que eu posso fazer para mudar essa minha realidade e ficar mais satisfeita com a minha vida? Então, refletir sobre isso vai te ajudar a encontrar essas respostas. Outra coisa que é importante mencionar aqui é que uma vida leve não significa uma vida pacata, né? Como se tivesse que ser extremamente calma e tal. Olha, para algumas pessoas, uma vida pacata pode transmitir ociosidade e isso gerar angústia nessa pessoa. Tem gente que gosta de um movimento, de uma rotina mais agitada e isso não significa que a vida dela não seja leve. Então, falando disso, a gente percebe que a única pessoa capaz de afirmar se a sua vida é leve ou não é você, porque é você que vive a sua vida. Então, de que maneira você gosta de viver a sua vida? Isso também nos ajuda muito a pensar sobre a nossa rotina. O nosso dia a dia representa muito a nossa vida, né? Porque é a forma como a gente está vivendo, é a forma como você está escolhendo viver. É verdade, você tem um poder de escolha, de decidir como viver. E eu não sei se você está exercendo esse poder de escolha de uma forma atuante e protagonista, ou se você se afasta, se coloca em um lugar inautêntico e passivo e deixa que as pessoas escolham como você deve viver. Vou deixar também essa pergunta aí no ar para te fazer refletir. Então, afinal, você considera que a sua vida ela é leve? Vai colocando aqui nos comentários se você considera a sua vida leve e o que você faz para tornar isso possível na sua vida. Então vamos lá. Agora eu vou falar para você 4 coisas que podem estar te atrapalhando a ter uma vida mais leve. E a primeira coisa que eu vou falar é não ter tempo para o que realmente importa na sua vida. Olha como essa pergunta é muito singular. Primeiro que para responder essa pergunta, você vai ter que pensar na pergunta anterior, que é assim, o que realmente importa para você? Você precisa ter isso claramente para você perceber se você está tendo tempo para se dedicar àquilo que realmente importa ou não. Então, olha, será que você está vivendo de forma automática, sem estar se dedicando, se permitindo viver ao que realmente importa para você? E quando você termina o seu dia, você vê que você se dedicou a uma série de coisas que não eram essenciais para você e isso está te consumindo, sugando as suas energias emocionais. Então comece a refletir. O que realmente importa para mim? E comece a pensar se você tem dedicado tempo a isso que importa. A próxima coisa que te atrapalha de ter uma vida leve: absorver os problemas de outras pessoas. Realmente isso não vai só impedir a sua vida de ser leve, mas vai também dificultar para que você tenha uma saúde emocional. A gente só dá conta de lidar com aquilo que é nosso, o que já pode ser muita coisa. Então, é importante que você saiba se posicionar diante das suas relações, diante de si mesmo, para não absorver aquilo que não te pertence. Outra coisa que pode te prejudicar e trazer uma vida mais pesada é se você fizer compromisso com a perfeição, ou seja, o tal do perfeccionismo. Se você fica se exigindo a perfeição o tempo todo, isso vai tornar a sua rotina muito mais pesada. Se você não se permite a falhas,
que são inevitáveis. As falhas são inerentes à vida. Se você faz esse compromisso com a perfeição, te atrapalha de ter uma vida leve. Outra coisa que pode te atrapalhar, condicionar o seu bem-estar ao bem-estar de todos. É verdade que você pode sim ter prazer no bem-estar das pessoas, que você pode ter esse olhar empático para o coletivo, mas aqui eu estou dizendo sobre você condicionar isso. Como assim? É uma condição, ou seja, você só fica bem se todo mundo estiver bem. E esse compromisso que você faz psicológico com a harmonia do lugar, com a harmonia das coisas, ele pode ser completamente impossível de ser realizado em algumas situações. Você vai perceber que as pessoas são diferentes e não dá para agradar a todos. Então, vou dar um exemplo, se você vai fazer um passeio e você fica muito preocupada se todo mundo está gostando daquele passeio, se nada vai acontecer e estragar ali a festa de uma pessoa, a pessoa desanimar. Você quer realmente que tudo fique perfeito e que todas as pessoas gostem. E aí você condiciona o seu bem-estar a isso. Então, muito cuidado se você está colocando o seu bem-estar tão condicionado a esse bem-estar coletivo, a ponto de você não se permitir ficar bem, a não ser que todos estejam bem. E cá para nós, você vai concordar comigo aqui, que existem algumas pessoas que têm extrema dificuldade de se sentirem satisfeitas. Sabe aquela pessoa que nunca tá bom? Que você pode agradar, você pode fazer tudo, mas nunca é o suficiente. Então não cai nessa besteira, porque isso vai tornar a sua vida mais pesada. Então agora que você já entendeu essas coisas que te atrapalham, eu quero te estimular aqui a encontrar o que realmente pode deixar a sua vida mais leve. Eu não vou aqui listar uma série de coisas específicas que podem deixar a vida de alguém mais leve, porque isso é algo muito subjetivo. Mas eu vou te falar aqui algumas coisas que podem te ajudar a encontrar essas respostas. Então, primeiro, imagine que tá eu e você em uma sessão de terapia e eu vou te perguntar agora, você pode anotar aí, pegar um papel, uma caneta, ou até mesmo apenas pensar aqui junto comigo. Eu vou te perguntar para que você acesse a si mesmo e encontre essas respostas. Me fale, o que tem te atrapalhado a ter uma vida mais leve? Quando você escuta essa pergunta, o que vem à sua mente? Será que são problemas? Será que são pessoas? Será que são conflitos internos? Então comece a nomear aquilo que tem te deixado em dificuldades. Comece a nomear aquilo que tem te atrapalhado de ter uma vida mais leve. E a partir disso, você vai refletir sobre essas coisas que apareceram para que as respostas sejam encontradas dentro de você. Como que você pode lidar diferente com essas experiências para trazer leveza para a sua vida? Você percebeu que em nenhum momento aqui, na hora que eu listei o que pode te atrapalhar de ter uma vida mais leve, eu não citei nenhum problema da vida, um problema específico da vida? Foram coisas que trazem a responsabilidade para você, porque é sua a responsabilidade de tornar a sua vida mais leve. Não são os problemas que vão te impedir de ter uma vida leve, até porque se os problemas fossem impedir a gente ia precisar ter uma vida perfeita para que a vida fosse satisfatória, porque os problemas e as dificuldades são inerentes à nossa existência. Então seria impossível ter satisfação com a vida. Então, grave essa frase que eu vou te falar aqui. Vida leve não depende exclusivamente do que você vive, mas sim da forma como você enxerga e lida com aquilo que você vive. E isso é saúde emocional. Não tem vida leve sem saúde emocional. Essas coisas andam juntas. E se você sente que hoje você não tem uma vida leve, uma vida satisfatória, você vai ter dificuldade de sentir a sua vida com essa leveza. Quando a gente se sente mal emocionalmente, a gente tem muita dificuldade de se conectar àquilo que é positivo da nossa vida. Então, quando a gente está mal, ou pelo menos quando a gente está exposto a uma ansiedade elevada, você vai perceber que você se conecta muito mais com aquilo que é pessimista, tá? Um olhar sem esperança da vida, como se você fosse olhar para a sua vida e os problemas e dificuldades vão se destacar. Isso porque você não está bem emocionalmente. Então, esse olhar negativo para a sua vida vai dificultar você de ter uma experiência satisfatória com a sua vida. Então, agora que você já entendeu todo esse contexto sobre vida leve, eu vou te falar aqui alguns exercícios que você pode incluir na sua rotina para trazer leveza para a sua vida. Primeira coisa, antes de eu falar aqui exercícios para te ajudar
a gente já vai partir do ponto que você já identificou aquilo que está te atrapalhando de ter uma vida leve e que você se comprometeu em eliminar essas coisas, tá? Ou ao menos lidar de outra forma com essas coisas. Isso já pode ser muito importante para conseguir ter uma vida leve. E o primeiro exercício que eu vou aqui propor é um exercício de atenção plena. Como assim? Esse exercício de atenção plena, que também é conhecido como mindfulness, é um exercício muito voltado à meditação. Mas você não precisa simplesmente achar que esse conceito é só meditação. Mas você pode incluir a atenção plena para tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, se você está almoçando, esteja ali almoçando. Traga a sua mente para aquela experiência de almoçar, de comer aquela refeição. Comer de forma calma, tranquila, mastigar, sentir os alimentos, ficar inteira naquela experiência. É muito comum hoje, cada vez mais, as pessoas almoçarem com pressa, cheia de estímulos em volta, celular, televisão, um monte de coisa, e às vezes ficam extremamente estressadas, conectadas a tantos estímulos e têm dificuldade sim de incluir essa atenção plena àquilo que estão fazendo. Então é muito importante que você exercite isso. Isso vai te ajudar a trazer leveza para a sua rotina. Outra coisa também que esse exercício da atenção plena vai te ajudar é até mesmo com a sua memória. Por exemplo, se você é alguém que vive muito no automático, já viu aquelas pessoas, vou dar um exemplo, que colocam objetos em um lugar, não se lembram nem de ter feito isso, não se lembram de guardar os objetos, ou então elas pegam a chave de casa, guardam dentro da geladeira, guardam objetos em lugares completamente inusitados, que não são os lugares devidos para aquele objeto. Por quê? Porque aquela pessoa ela não está inteira naquela atitude, ela não está inteira mentalmente, ela não está presente ali. Se a pessoa está com as chaves e ela precisa pôr as chaves em um lugar, é preciso que a sua mente esteja presente nesse ato e não você pensando completamente milhões de coisas que precisa fazer. Então isso traz uma agitação e não é aquela agitação de uma rotina que você pode gostar, mas é uma agitação mental que vai gerar desgaste e vai sugar suas energias emocionais. E o segundo exercício que eu vou propor, separe 15 minutos do seu dia para ser os seus minutos terapêuticos. E você vai fazer o seguinte exercício. Escreva 3 qualidades suas e 3 coisas boas da sua vida. Esse exercício de você se conectar com aquilo que é positivo em você e com aquilo que é positivo da sua vida vai sim trazer leveza à sua vida. Talvez você não está conseguindo sentir a sua vida de forma leve porque você não está nem parando para enxergar o que tem na sua vida, o que tem para ser celebrado, comemorado, o que tem em você que pode ser explorado e você desenvolver uma autoestima mais saudável nessa relação com você mesma. Então tire 15 minutos e escreva 3 coisas que você gosta em você e 3 coisas da sua vida que estão bem legais, que você gosta muito que tenha na sua vida. E agora o terceiro exercício é um exercício de contemplação. Aqui nesse exercício você vai observar elementos do seu dia a dia que podem ser contemplados, ou seja, observados, e você vai oferecer uma gratidão àquilo ou uma situação ou alguém que está presente na sua vida. Então você pode contemplar a natureza, um momento da sua vida, um momento em família. Você pode contemplar uma pessoa, né? Olhar para ela e ver o quanto ela é importante na sua vida. Você pode contemplar uma experiência, uma conquista, que você está ali naquele lugar, lembrou, sentiu aquela conquista, observou aquilo que você realizou. Então, são exercícios de contemplação que podem ser bem terapêuticos para você incluir na sua jornada de vida leve. Eu vou dar um exemplo, isso aconteceu comigo quando eu montei meu primeiro consultório, que era um consultório mais simples, mas tinha aquele gostinho de ser só meu, de ser o meu consultório, porque eu tinha saído da sublocação, então eu que escolhi o armário, eu que escolhi cada coisa, o sofá, a poltrona, e ali eu fui fazendo tudo dentro das condições que eu tinha na época, mas quando ficou todo montado, eu pensei, eu lembro, né, que eu entrava lá e falava, gente, olha esse espaço, é o meu espaço, é o meu consultório, e eu lembro de muitas vezes contemplar aquele lugar. Então isso também trazia muita experiência positiva. E aí depois aconteceu de novo, quando eu mudei de consultório, fiz um novo investimento para ir para um consultório melhor,
mais seguro e mais confortável também. Então eu tive a mesma experiência de contemplar o lugar, de contemplar aquilo como uma conquista. Então você também pode olhar para a sua vida agora e contemplar. Eu dei exemplos aqui de momentos assim de conquista, mas também posso dar um outro exemplo que esses dias eu até comentei isso com uma paciente, do quanto é importante a gente contemplar às vezes situações corriqueiras, tá? Do seu dia a dia. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Esses dias eu passei por uma situação, um dia super cansativo, fiquei exausta. E quando eu cheguei a casa, eu fui tomar um banho quente e eu pude contemplar aquele momento de banho. Então, o banho quente foi sim o meu exercício de contemplação. Eu comecei a pensar no banho, não as coisas que eu tinha que fazer ainda, não, mas ficar presente ali, sentir aquele banho quente. E aí eu lembro que eu estava tão conectada com a experiência do meu banho, estava sendo um banho tão prazeroso depois de um dia muito cansativo, que eu lembro de ter me sentido grata, ter agradecido por quem inventou o chuveiro elétrico, porque aquele banho quente estava muito acolhedor. Então, eu até fiquei super curiosa, inclusive, abre aqui um parênteses, fiquei super curiosa. E eu não é que eu pesquisei quem criou o chuveiro quente. E, gente, eu descobri que foi um brasileiro que criou. Então, fazendo aqui uma brincadeira com o meu exercício de contemplação, eu pude agradecer ao criador do chuveiro elétrico, que foi criado lá em 1927, mais ou menos, pela minha pesquisa. E esse criador tem o nome de Francisco Canhos Navarro. Então, olha só que interessante, eu pude me sentir grata por quem criou aquele chuveiro elétrico. E eu até pesquisei depois de descobrir, curiosamente, que foi um brasileiro. Olha que interessante, né? Mas, gente, estou dando esse exemplo aqui mais descontraído, mas para te falar o quanto é importante você se permitir contemplar aquilo que é o simples da sua vida. Desde uma conquista que te pareça grande, mas também um banho quente depois de um dia cansativo pode ser muito renovador, muito acolhedor, e isso faz parte de um exercício de contemplação. E vai sim trazer leveza para a sua vida. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para ter acesso aos vídeos que saem toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você goste e a gente se vê no próximo vídeo.